Lady Gaga no Brasil! Finalmente vivemos essa experiência única. E vivemos tanto que estamos aqui trazendo um episódio especial em vídeo pra vocês. Vamos comentar tudo sobre Todo Mundo no Rio com Lady Gaga. Exato. Eu me chamo Matheus Carvalho. Eu me chamo Henry Kress. E sejam bem-vindos ao... Kiss Pop! Socorro! Gente, nosso primeiro app em vídeo e nosso primeiro podcast sendo gravado juntos, né? A gente já tem esse podcast já tem um ano, né? Mais de um ano. Mais de um ano, na verdade. E é a primeira vez que a gente grava juntos. Normalmente, a gente moramos em estados diferentes, então a gente grava à distância por ligação ali, cada um gravando da sua casa. E é a primeira vez que a gente tá junto. Presencialmente, a gente já se encontrou várias outras vezes, mas nunca pra gravar o podcast. É verdade. E num episódio super especial, né, gente? Bota especial nisso. Sim, que quase é o nosso episódio 50, mas na verdade é o nosso episódio 49. Vamos fingir que é o 50, ou a gente foge do conceito. Vamos fugir do conceito. Pra que fazer um episódio especial no número 50, se a gente pode fazer no 49? Por favor. E é isso. E é o nosso primeiro episódio em vídeo, então sejam pacientes se der algum erro, a luz cair, tomada, está meio que improvisando aqui. Estamos no Airbnb do Matheus. É isso aí. Mas espero que as senhoras gostem. Exato. E, gente, a gente pensou em o que vamos fazer, o que vamos falar de especial nesse podcast. Será que a gente fala só sobre Gaga Cabana? Ou será que a gente coloca outros assuntos, que normalmente o nosso podcast é os últimos assuntos da semana da cultura pop? Só que a gente viveu tanto Gaga Cabana, e é um assunto que tomou de conta do Brasil inteiro. Eu acho que não só dos Little Monsters, né? Eu acho que o show da Lady Gaga mostrou o quanto que ela consegue abranger de público, o quanto que a arte, a música em si consegue unir pessoas, porque o tanto de gente que é de fora da bolha Little Monster, que tá aclamando o show e tudo, então a gente decidiu, não, esse episódio tem que ser só sobre Lady Gaga. E no mundo inteiro, né? Não só no Brasil, mas o show sendo aclamado no mundo inteiro. Enfim, a gente vai falar disso mais pra frente. Mas exato, outros assuntos que a gente deixou de comentar aqui são, por exemplo, a Cowboy Carter Tour, outras coisas que estão acontecendo. Hoje, inclusive, vai acontecer o Met Gala, né? A gente grava na segunda-feira, porque os nossos episódios saem na terça meio-dia. Então, na próxima semana a gente vai falar de Met Gala, Cowboy Carter Tour, mas vamos deixar esse especial pro Gaga Cabana. Então, ó, fãs da Beyoncé, fiquem calmos, tá? A gente não esqueceu da Queen, não tem como esquecer dela, mas na próxima semana vem aí. Mas vamos começar do início, vamos começar do início da semana passada, quando Lady Gaga saiu do México e pisou em solo brasileiro. Já chegou causando, né, amigo? Chegou causando. Ela tava prevista ali, na verdade ninguém sabia exatamente, mas rumores, pessoal rastreando voo, tava prevista pra chegar, tipo assim, 11h55 da noite, e aí já foi fã pro Galeão, pro aeroporto, fã pro hotel, e acabou que ela chegou umas 3, 4 da manhã, numa noite chuvosa do Rio de Janeiro, sem falar com ninguém, entrando pela rua de trás, falaram que a Lady Gaga mandou apagar as luzes do aeroporto. Eu acho muito engraçado, porque, tipo assim, é como se a Lady Gaga, Stephanie Germanotta, pegasse o celular e falasse: oi, Galeão, olha, apaga as luzes, tipo... Cara, ela tem toda uma equipe que pensa as coisas por ela, sabe? Como ela tá cansada, ela tinha acabado de fazer 2 shows em estádio no México. Tipo assim, mano, eu também não ia querer falar com ninguém, botar meu óculos escuro e ficar lá no carro, pelo amor de Deus, sofrendo, dormindo até chegar no hotel. Eu achei que ela entregou conceito ainda de ter segurado aquele look, porque ela postou essa foto que eu vou botar aqui pra vocês, antes de embarcar, saindo do México, com o lookzão preto, aquela touca, assim. Eu achei que ela já entregou conceito dali, chegando aqui intacta, porque a foto que tem em Full HD do rosto dela, do frame dela dentro do carro, ela tá do mesmo jeito que ela saiu do México. Ela não colocou nenhum lookzinho confortável pra vir dormindo dentro do avião, ela quis entregar o conceito Gaga até chegando aqui, cansada depois de horas de voo. Mas, cara, eu acho meio sem noção, assim, porque como que eu vou imaginar, nossa, será a Lady Gaga vai chegar na madrugada, ela vai sair do carro, ela vai sair do aeroporto e vai atender os fãs, ela vai falar com os fãs? Eu nunca imaginaria isso, sabia? Tipo, eu nunca esperaria isso. Eu iria pra porta do aeroporto, iria pra porta do hotel pra tentar ver ela chegando, mas nunca na intenção de ver que Lady Gaga vai sair e vai atender os fãs, porque eu acho que seria muito improvável que isso acontecesse, sabe? E teve fã chateado com isso, hein? Até meme, temos memes já. Ai, nossa, eu acordei naquele dia com notícia lá do portal Léo Dias, aquela mulher lá reclamando: eu sou deficiente visual. Gente, isso virou um meme, isso repercutiu de uma forma que eu... Não, juro, eu vi as páginas de notícia postando isso, cara, mas por que as páginas postam isso se não é pra gerar engajamento ou sensacionalista? Porque, assim, mano, dava pra ver claramente que a mulher nem é fã. Aí depois eu vi registros lá, tipo assim, de pessoas que estavam lá do fã-clube
de verdade, que falaram que a mulher não era fã, tava lá só pra causar, sabe? E as páginas postam isso justamente pra gerar hate. Eu nem me preocupei, porque, sinceramente, cara, que coisa mais esfarrapada. Aí tem um vídeo da Isabela, que eu amo ela. Vem cá, a Lady Gaga marcou alguma coisa contigo? Ela marcou alguma coisa? É aquilo, se o artista descer ou abrir a janela, dar um oizinho, no mínimo já é um lucro, sabe? Você vai sem esperar nada. Se for, ótimo. Mas se não rolar... Cara, agora algo que me surpreendeu pra caramba esse ano é porque eu imaginei que, tipo, o ano passado da Madonna, eu cheguei, acho que 2 dias antes do show. Então eu não peguei o início da semana no ano passado. Mas esse ano eu cheguei bem cedo, acho que na terça-feira, e o clima já era de festa, tipo, na frente do Copacabana Palace. Já era bizarro a quantidade de pessoas que tinha na frente do hotel. Cara, tipo, no início da semana. E olha que a galera foi chegando no decorrer da semana e tudo, mas na terça-feira que eu cheguei já era muita gente na frente do hotel. A galera fantasiada, segurando aquele lookzão. Rio de Janeiro, graças a Deus, essa semana não tava tanto calor assim. Então, já choveu também, porque semana passada, no final de semana, quer dizer, no dia que ela chegou, choveu e depois acho que não choveu mais. Mas já era festa desde o início da semana. Então, assim, o clima já era a gente respirando Lady Gaga do momento que a gente chegava aqui no Rio de Janeiro. Até a frente do hotel, os arredores. Nossa, gente, era uma sensação, acho que surreal. É surreal de explicar, não dá nem pra explicar direito. É o que a gente falou no passado, né? A experiência desses shows gratuitos em Copacabana gigantescos não é o show em si, é toda a cidade respirando. Por exemplo, ano passado foi Madonna. O ano Madonna, sim. Teve o túnel, teve o caô do túnel da Lady Gaga, mas assim, a cidade estava respirando Lady Gaga. Quem chegava no Galeão, né, era recepcionado por várias ações, tanto de covers da Gaga, tanto um portal, assim, que tinha um raio pra pessoa tirar foto, tanto no banheiro, até no banheiro as cabines tinham escrito coisas, óbvio que é aquilo, né, escrito Lady Gaga, mas a Lady Gaga tem tanta referência visual que as marcas não podem usar o nome de Lady Gaga, mas você consegue perceber. Eu ouvi muito disso, né, tipo, das marcas não poderem usar o nome e as pessoas acharem que isso ia atrapalhar o evento, né? Muito. Mais uma coisa que teve de ação que eu achei super legal, enfim, teve do Rio Card, teve várias de outras marcas mesmo patrocinadoras, mas teve da Supervia, que é a concessionária de trens aqui no Rio de Janeiro, né? A empresa responsável pelos trens. E teve uma ação na Central do Brasil. Tipo assim, a principal estação de trem, de metrô do Rio de Janeiro, em que 7 da manhã tinha DJ torando as maiores músicas da Lady Gaga e muitos covers. Não covers exatamente, mas assim, pessoas, drag queens, mulheres, homens vestidos de Lady Gaga com aqueles looks do VMA, de Grammy, de clipe, de premiação, looks icônicos. Eles até postaram um vídeo depois do pessoal no trem e tal, fazendo meio que mano, sabe? E num espaço que ali passa gente de todo tipo, sabe? Passa muito trabalhador, pessoal mais conservadora, pessoal mais liberal, tipo, todo mundo passa por lá. Então... É uma experiência única de verdade, né? Imagina só você acordar pra você ir pro trabalho, ou você realmente já tá na cidade, a passeio, já vindo pro show, mas foi ali e já tem 7 da manhã aquela ação, cheio de gagas ali, pessoas fantasiadas. É algo que a gente só realmente vai viver uma vez na vida, né? Tipo, nunca... Sim. Acho que eu venho falando muito isso nos meus conteúdos. É algo que eu nunca vou abrir a boca novamente e dizer, eu tô me preparando pra ir pro show da Lady Gaga na praia de Copacabana. Se acontecer, a gente vai amar. Mas é muito improvável que isso aconteça novamente, sabe? Pelo menos... E mesmo que aconteça, não vai ser da primeira vez. Não vai ser esse impacto que tá, tipo, nos nossos corações como fãs dela tá vindo agora. E como eu tava falando anteriormente, houve essa meio que... Alguns fãs ficaram pensando, a gente tá achando que não tá... O clima não tá respirando Lady Gaga, as coisas não estão... Porque muitas marcas não poderem usar o nome dela. As marcas não podiam usar o nome dela, as marcas não podiam usar meio que a imagem dela. Então, meio que era uma propaganda silenciosa, meio subliminar ali. E eu vi gente pensando, será que isso vai atrapalhar o show? Será que isso vai atrapalhar demandas e tal? E, gente, a gente viu que não atrapalhou em nada. Tipo, nada. A mulher conseguiu colocar mais de 2 milhões de pessoas na praia de Copacabana. Recorde histórico isso, né? Insano. Realmente não atrapalhou em nada. Eu acho que quem se sentiu um pouco atrapalhado podem ter sido algumas marcas patrocinadoras, né? Porque investiram ali um dinheiro. Nos bastidores, a gente soube de algumas coisas que deram merda, assim, sabe? Ações que iam rolar e não rolaram, deram pra trás. Vocês sabem que aqui no podcast também a gente consegue abrir um pouco mais do que desses bastidores, do que as coisas, do que às vezes o que a gente posta nos stories, nos rios, porque, enfim, aqui a gente tem um espaço mais seguro. A gente tem uma intimidade melhor com as senhoras aqui, né? Aqui as senhoras
aqui a gente tá tomando um cafezinho juntos aqui, e é isso. Então a gente soube de algumas coisas assim, por trás dos panos de ação que ia rolar e não rolou. Coisas sendo retiradas no dia anterior dos shows, enfim, talvez vocês tenham visto aí. Mas assim, eu acho que realmente não atrapalhou. E a gente tava até se perguntando ontem a gente foi almoçar, se foi algum erro das marcas por questão jurídica, assim. ou se foi algo em cima da hora que a equipe da Lady Gaga foi meio escrota, assim, tipo assim, querendo super proteger a imagem dela. E até foi uma coisa que você falou, até que ponto a equipe da Lady Gaga realmente é escrota, ou até que ponto foi um contrato mal feito pelas marcas, e as marcas estão querendo se aproveitar da imagem dela sem pagar o devido valor, né? Exato. Eu acho que acho que fica também aí um ensinamento, né, para os próximos anos. Quem eles forem contratar já viu, né, como assim eles não viram essa questão de direito de imagem, né? Porque a gente viu que houveram erros mesmo. Por exemplo, tipo, a marca de bebida patrocinadora colocou no túnel a foto dela, 5 dias depois teve que tirar. Então não é algo do tipo assim, eles já sabiam que não poderiam usar, eu acho, porque não tem, senão eles não teriam mandado fazer o negócio do túnel com a foto dela, sabe? E até Todo Mundo no Rio se pronunciou falando que, na verdade, foi retirado pra focar mais no festival não, né? No nome do evento em si. Foi a resposta oficial deles, né? Mas coisas que nunca saberemos. Mas isso não atrapalhou o clima tanto do show quanto da cidade. Como o Matheus falou, tava um clima, assim, bizarro lá em frente ao hotel. Muita gente reclamando, ficando triste, assim, que ela não apareceu nem para dar um aceno e tal. Mano, se a Lady Gaga descesse, realmente, assim, era uma coisa sem cogitação, porque tava muito cheio. Com certeza iam empurrar, iam invadir. Mas a gente presenciou o dia, na verdade, um entardecer à noite, em que Lady Gaga nos mandou pizzas! Gente, e comemos. A gente comeu a pizza da Lady Gaga. Aquele dia foi muito engraçado, né? Porque acho que foi na quinta-feira. Foi na quinta ou foi na quarta? Foi na quarta-feira. A gente tava a gente tava meio que separado. Eles estavam trabalhando de um lado e eu tava com a nossa amiga Desirê do outro. E a gente foi bem pra próximo da grade ali, que tava na divisão da entrada do hotel, onde os fãs estavam ficando. Só que a gente tava bem próximo da grade, antes mesmo do negócio da pizza acontecer. Porque tava tendo muito alarme falso. Tipo assim, do nada, a gente tava do outro lado da rua. Aí começa a gritaria imensa. Aí todo mundo, Lady Gaga, Lady Gaga. Aí eu no início acreditava, tá? Na terça e na quarta eu corri pra caramba. Chegando lá perto, gente, era um carro qualquer, uma pessoa rica qualquer saindo do Copacabana Palace. E não era nada de Lady Gaga, né? Era isso mesmo. Aí nesse dia eu tava com a Desirê lá perto do negócio. E do nada, começa uma multidão correr pra próximo da grade, e a gente começou a ver a movimentação dentro do hotel. E a gente não sabia, nossa, será que vai sair, ela vai sair ou vai sair alguém da equipe dela? Do nada, surge um carrinho ali com os funcionários do hotel, com um amontoado, assim, de caixas de pizza. Aí gente, ela tá repetindo o que ela fez lá em 2012. Não sei se vocês já viram, já fiz conteúdo sobre isso, que lá em 2012, quando ela se Killa. Olha a referência, a gente tá todas as referências. Que lá em 2012, quando ela ficou hospedada lá no Fazano, ela mandou servir lanche pros fãs, mini pizzas e hambúrgueres também. E dessa vez teve pizza da Gaga, marguerita. Não foi do Joanne Trattoria, mas foi do Belmont Copacabana Palace, o restaurante do Copa Palace, né, do hotel chiquérrimo. Estima-se aí que ela gastou tipo uns 8 mil reais nessa brincadeira. Caramba. Porque pra Lady Gaga não é porra nenhuma, né? Vamos admitir, ela assim, $1.000, vai, bota pizza pra esse pessoal. Mas poderia não ter feito, né? Não era obrigação dela, poderia não ter feito. A obrigação dela era aparecer e fazer o show. Exato, muito fofa. E olha, no início eu até fiz um vídeo assim, em cima da hora, eu postei, Matheus e Daisy repostaram também, que tipo assim, tava mó disputa pelas pizzas e tal. Mas gente, a gente pegou a primeira rodada de pizza, continuou vindo pizza, continuou vindo pizza. Até uns 40 minutos, 1 hora depois, ainda tinha pizza lá. A gente, inclusive, pegou algumas, mais do que uma. Eu achei que talvez o restaurante do hotel não tinha demanda de conseguir fazer muitas pizzas ao mesmo tempo. Acho que foi saindo aos poucos ali. Agora sim, no início tava... Gente, eles não deram, tipo, em um lugar só, ou de um lado só lá da grade. Eles foram passando pizza por cima. Eu mesmo, no meu vídeo, eu mostrei que eu peguei a pizza, botei a mão dentro da grade, assim, do buraco da grade. Eu quero a pizza da Lady Gaga. Aí veio o cara, você já pegou? Não, pois tá, aí deu pizza pra mim. É uma vibe meio O Poço, aquele filme, que parece que você tá pegando os restos. Gente em cima da árvore, assim, por cima.
eu quero pizza. E o cara passando a caixa de pizza assim por cima. É uma vibe meio assim, Mas eu acho que não é nem pela comida, né? É por poder abrir a boca e dizer, eu comi a pizza que a Gaga deu pra mim. Pela experiência. É. E realmente, a gente tava um pouco mais pra direita, né? A gente não tava junto nessa hora, a gente tava mais um pouco ali onde tem uma loja da Gucci. Pra quem já foi lá, sabe que é um pouco mais à direita. O segurança foi até ali, a grade. Foi distribuir pro pessoal que tava por ali também. Realmente, acho que todo mundo que quis pegar, pegou, entendeu? Que tava ali, pegou. Eu tava lá na praia nesse momento, aí eu vi o pessoal correndo, não é nada não, isso aí já foi várias vezes. Aí eu mandei mensagem pra você, amiga, a Lady Gaga tá distribuindo pizza, aí corre! Assim. Ai, mas muito, cara, muito legal a experiência. Acho que foi um dos dias aqui no Rio de Janeiro que eu mais me diverti foi esse dia da pizza, sabia? Foi muito. Não é pela pizza, por querer pegar. Gente, é a diversão da gente ver um monte de fãs junto ali. Da gente estar reunido, era todo mundo brincando um com o outro. Você já pegou a pizza e tudo, e a galera dividia, tá? Tipo, teve um cara que eu nem tinha pegado, e o cara disse assim: eu tava gravando um vídeo, gostou da pizza da Lady Gaga? Gostei, pega aqui um pedaço também. Dividiu a pizza dele comigo. Fofo. Cara, era um clima de união, assim, muito grande. Era muito, muito legal estar ali. E teve gente que levou o guardanapo pra enquadrar, teve gente que levou as caixas. Tipo assim, eu vi vários fãs saindo com caixa, a própria caixa, né, do hotel. E aí, gente, por exemplo, eu tô com a caixa, aí você é fã. Ah, posso tirar uma foto? Aí a pessoa empresta a caixa pro outro tirar uma foto com a caixa e depois devolver, sabe? Deixar de lembrança. Tudo isso é muito especial pra quem é fã, pra quem admira o artista, ainda mais pra um artista que nunca veio pro... A Lady Gaga já veio, né? Mas veio há tanto tempo, muita gente não viu ela. Vocês vão me julgar se eu disser que o meu guardanapo tá dentro da minha mala em algum lugar ali? Tá ali, gente. Eu pensei assim, vou jogar fora? Não, se eu der vontade de jogar fora, eu jogo quando eu chegar em São Paulo. Mas tá ali por ali em algum lugar, eu lembrei disso agora. Mas, gente, eu vi gente levando a caixa, realmente. Gente dizendo que não ia comer. Aí eu vi gente brincando, não sei se era verdade. Que ia colocar na resina. Eu até brinquei também lá no vídeo que eu postei. Vou colocar na resina, não vou comer. Da onde eu comi na mesma hora. Só desligar a câmera, eu tava comendo ali. Mas tava uma delícia, Thank you, mother. Thank you, mother. Olha, mas eu acho que muita gente que tava esperando ali a interação dela no hotel, pelo menos da janela. Eu acho que descer, eu vi muita gente dizendo, eu quero ver que ela vai descer. Mas, cara, se ela desce ali, seria muito perigoso. Muito perigoso. A gente teve uma experiência, né, tipo, do ensaio. A gente tava lá no dia do ensaio. Nossa. Que foi assim, Vamos falar do ensaio? Vamos falar do ensaio, pelo amor de Deus. Porque acho que foi um dos highlights, assim, dessa semana. Foi a experiência do ensaio. Porque tava rolando aquela disse, não disse. A gente sabe que vai ter, né? Veja Rio postou dizendo que ela ia ensaiar. Mas a gente não sabia se ia ser na quinta, se ia ser na sexta, né? Um dia anterior do show. A nossa experiência na Madonna ano passado era tipo assim, a gente tava lá de tarde, gravando conteúdo, dando nada, o maior barulhão do palco, a gente ia, não é Madonna, não é, mas sei lá, 2 horas depois a gente começava a ouvir a voz da Madonna, então tipo assim, era uma coisa mais que você ouvia ela passando o som por trás do palco, do que aparecendo lá. Aí à noite ela apareceu uma noite, depois apareceu na outra, numa noite apareceu com aquela balaclava verde, né? E depois teve uma hora que não era ela, era uma dançarina com os figurinos, a coreógrafa dela ensaiando as marcações dela. Exato. Então, tinha toda essa expectativa do ensaio da Gaga, mas quando veio aí... Veio com tudo, né? E, gente, na sexta-feira, né, um dia antes do show, tava todo mundo na expectativa. Vai ter ensaio, será que vai ter ensaio? Se não teve na quinta, vai ter agora na sexta, mas qual horário vai ter? Era a última chance. Era a última chance. Então, tipo assim, a galera começou a se aglomerar ali em frente ao Copacabana Palace muito cedo, em grande quantidade. Obviamente, já tinha gente lá desde o início da semana, mas assim, a galera começou a chegar no dia do feriado pra isso, sabe? Todo mundo parecia que tinha certeza que a Gaga ia entrar ali no início da noite. E estavam certos. Cara, a nossa experiência foi muito boa, porque eu encontrei o Matheus, o ensaio começou aqui, acho que foi umas 8 horas. Por aí. A gente se encontrou no início da noite. A gente se encontrou umas 6, 7, assim, sabe? Tipo, 1 hora antes de começar o ensaio. A gente tava muito em dúvida. Será que a gente fica pro lado do Copacabana Palace? Será que a gente fica pra trás? A gente foi andando. A nossa ideia era ficar ali à esquerda. Do lado da praia, à esquerda. Isso, em frente ao mar, né? Entre o mar e o palco. Mas a gente falou, será que vai estar muito cheio? Porque a gente sabia que tinha muita gente ali. E tinha uns amigos nossos ali, né? A gente chegou ali, foi se enfiando. A gente até encontrou eles, mas onde eles estavam já não tava tão bom. Porque como
o mar faz assim, né? A areia faz assim, a gente já tava na parte mais baixa. Aí a gente não conseguia ter visão nenhuma, porque como tinha placa, né? A gente mostrou pra vocês nos nossos conteúdos no decorrer da semana, tinha umas placas, os tapumes enormes que eles colocaram ali, que foi até mais uma confirmação pra gente que ia ter um ensaio. Porque qual o sentido deles colocarem os tapumes se não vai ter ensaio nenhum, entendeu? Exato, porque ano passado foram colocados os tapumes e foram retirados no dia do show. Os tapumes foram justamente pra tampar um pouco a visão dos ensaios, né? Dar mais privacidade ali e evitar também qualquer fuzuê. Porque galera, tinha fã no momento, durante a montagem ali, que tava pulando a grade, seguranças indo. Durante a montagem, que eu falo assim, do palco, da estrutura ali, na terça-feira, na quarta-feira, antes de colocarem os tapumes, tinha gente pulando. Então imagina só se Lady Gaga entra pra ensaiar. Você acha que não ia acontecer? Tipo, óbvio. Exato. E outra coisa que. Quase aconteceu, né? Vai falar mais pra frente. E, amigo, outra coisa que aconteceu que eu lembrei aqui agora, que confirmou pra gente que ia ter um ensaio ali no início da noite, foi que a barricada de seguranças que ficou ao redor. Muitas seguranças, muitos. A gente ficou mais na expectativa ainda. Mas enfim, a gente foi pro lado esquerdo do palco. A gente chegou um pouco mais pra trás ali, né? Vamos voltar, vamos recuar, vamos mais pra trás, mas mesmo assim continuamos ali do lado da praia. E ficamos com uma visão assim muito boa. Só sei que tinha muita gente. A gente até sentou pra esperar, a gente ficou sentado uns 20 minutos e tal. Aí do nada a gente ouve. Tipo bateria, coisa. A gente começou a ouvir Não, a gente tá vendo movimentação nos telões, aquele telão redondo subindo, descendo, aparecendo uma coisa ou outra. E aí eu só sei que. Podia ser só equipe, podia ser só dançarino, banda. Cara, foi uma emoção única. Eu só sei que o Matheus levantou do nada. Do nada, disse assim. Ela! Gente, eu acho que eu só não puxei o braço do Henry assim, joguei assim, eu não cheguei a puxar, mas amigo, ela, levanta. Eu levantei num pulo assim, como assim é ela? E cara, ela apareceu da forma que eu não esperava que ela aparecesse daquela forma. Do nada, ela preparou uma espécie de performance pra gente, pro público ver. O que a Lady Gaga não apareceu acenando no hotel, falando do carro, no galeão, ela esperou, ela guardou todo esse momento, ela criou um suspense bem diva pop pra fazer a sua... Errei de novo. Aparição. Ela lá de trás do palco, assim, com vários dançarinos ao redor dela, e todos começando batendo palma. Cara, era um enquadramento, assim, parecia um enquadramento de performance de premiação, sabia? Ela sabia que a gente tava vendo pelas telas, né? Pelo telão. E ela tudo enquadrado, tudo direitinho, eles batendo palma. E gente, quando começou... Gente, Copacabana foi a loucura. Da mesma forma que durante o ensaio ela falou, não é o dia do show, é só um ensaio, mas parece o dia do show. Porque realmente, eu acho que já tinha público ali o suficiente pra lotar, sei lá, um estádio no dia do ensaio. Tinha muita gente, eu chuto aqui umas 50, 60 mil pessoas, era muita gente ali. Eu tenho a mínima noção de, eu acho que tem 1.000 pessoas ali. Eu sou horrível nisso, mas tinha muita gente. Eu só chuto esse valor, porque se a gente pegar a área total ali, imagina que coube 2 milhões e 100 mil pessoas, aquela parte ali deveria ser 10% da área total. Então 50 mil eu tô chutando por baixo, entendeu? Então realmente já tinha olha a quantidade de gente que já tinha esperando ela só no ensaio. Eu acho que daí a galera veio cair na real. Porra, eu acho que vai ser o recorde de público ali, a galera vai ver mais gente ainda. Exato, e a Lady Gaga, ela entrou cantando How Bad Do You Want Me, que depois a gente descobriu que ela ia fazer uma surpresa nessa canção também com os dançarinos com blusa do Brasil, né? Da mesma forma que eles entraram no ensaio, mas com blusa do Brasil. Depois ela sentou lá no piano, né, que era naquele palco, cantou Shallow. Isso tudo já falando. Sim. Brasil, do you hear me? Você me escuta? Brasil. Já interagindo e tal. E depois, mano, ela cantou Vanish Into You, que é a música que ela desce ali na plateia, né? E aí, gente, a gente viveu um momento... Esse momento a gente quase desmaia, né? Esse foi o momento que ela quase coloca a gente pra UTI. Porque a gente tava num canto tão perfeito, mas de uma forma tão aleatória... Que do nada, na hora que ela desce, eu só começo a ver... Ela começou a andar. Eu, sinceramente, tava vendo o telão e eu nem reparei pra onde ela tava andando. Aí eu só comecei a ver uma movimentação. Aí eu, do nada, vendo a cabeça da Lady Gaga passando aqui perto da gente. E do nada a Lady Gaga tava, tipo assim, sei lá, 3 metros da gente. Vocês devem ter visto esse vídeo do ensaio, né? Que ela foi, assim, pra um tapume e o tapume caiu. Gente, isso foi na nossa frente. Foi, tipo assim, 4 metros da nossa frente. Um fã subiu pra cima do tapume e ela ficou parada, cantando, olhando pra esse fã. Esse fã deve ser muito sortudo, cara. E ela subiu naquela barricadazinha, ela subiu na barricadazinha e ela ficou tranquila, sabe? Ela não teve medo da galera, não. Só que veio outra pessoa ali, né? Gente, eu entendo fã, é por causa da emoção, eu sei. Mas, gente,
algumas coisas não tem necessidade. Sei que o cara, um dos fãs pulou. Com toda a força. Com toda a força. Se apoiou no bagulho, com 2 chinelos na mão. Com 2 chinelos na mão. Quase foi na cara da Lady Gaga. E o Tapume caiu assim pra frente. E você pensa que a Lady Gaga, vou correr. Não, ela ficou lá tranquila. O segurança que puxou ela pra ela sair. Mas ela continuou lá tranquila. Eu acho que ela disfarçou bem. Porque se você reparar bem no olho dela nesse momento, ela dá um... E volta, assim, classuda, ela começa a andar pra trás sem nem olhar pra trás, né? Tipo assim, sem nem um olhar de medo. Acho que ela disfarçou bem, mas ficou, puta, que é isso aqui? Qual a necessidade, gente? Não precisa arrancar o negócio. Mas foi muito mágico, assim, porque ninguém tava esperando isso. Aí do nada ela na nossa frente. Foi e ela, tipo assim, não, já vou fazer um show pra vocês, não vou fazer hoje. Não, ela queria justamente dar esse presente, sabe? Ela preparou aquilo. E eu imagino que quem tava triste porque ia ver de longe e tal... E tava lá naquele dia, teve um momento mais mágico, sabe? Teve uma oportunidade, né? Teve uma segunda oportunidade de conseguir ver ela um pouco mais de perto, um pouco, pelo menos, mais nitidamente, assim. E, cara, eu acho, a gente já falou sobre isso, mas eu acho que foi um presente pros fãs isso aí, sabe? Eu não acho que tinha necessidade dela repassar metade do show. Ela nem costuma fazer isso. Sim. Né? Depois disso, desse acontecimento, de Vanish Into You, ela acabou. Aí esperou que uns 5, 10 minutos, a gente até ficou, será que vai vir mais alguma coisa? Acho que não, será? E aí ela começou o show, contando Bloody Mary, Abracadabra, Judas lá naquele vestido, descendo, voltando, sem os figurinos, sem a peruca. Até porque ela ia usar figurinos surpresas, né? Que a gente vai falar mais à frente. Mas exato, a Lady Gaga não faz isso. Tipo, ela não ensaia tanto. No show do México vazou alguns momentos ela ensaiando Abracadabra, Poker Face. Eu não sei se ela repassou o show todo. Mas eu acho que se ela não quisesse, super dava pra botar uma dançarina ali pra fazer a passagem de som por ela. Ou as marcações, sabe? Mas ela fez o show todo até o segundo ato, que é Alejandro. E aquela parte também da carta, que ela sobe lá, aquela discurso. Aí foi esse momento que o Matheus falou que eu sei que é só um ensaio, mas já parece o primeiro show, não sei o que, eu amo vocês e tal. Foi muito emocionante. E, cara, a galera ali já tava vibrando no sentido de, tipo, poxa, é como se eu estivesse assistindo já a um show da Lady Gaga, tipo, não é um ensaio. Porque ela não fez parecer um ensaio, ela fez realmente parecer um show. Porque geralmente quando esses artistas vão ensaiar, alguma coisa, tipo, por exemplo, Madonna no passado, a Madonna ensaiou repetidas vezes, várias vezes, mas a Madonna fazia parecer realmente um ensaio, porque ela ficava falando no microfone, mexe isso, faz isso, entendeu? A Gaga não, ela encarnou ali como se fosse a hora do show, não falou nada, só foi indo, ensaiando até ao segundo ato ali. Mas aí ela foi... O melhor, acho que é uma coisa muito fofa que ela fez, foi ela ter avisado, sabe? Tipo assim, gente... eu vou cantar só mais 2 músicas pra vocês. Mais uma, né? Após isso, eu vou descansar, vou dormir um pouquinho pra amanhã. E é isso, obrigada, agradeceu e tudo pra galera também não ficar na expectativa. Será que ela vai voltar ainda? Nossa, será que isso não? foi muito bom. A passagem de som continuou rolando. A gente até foi se encaminhando pra sair essa hora. Mas assim, a praia continuava no clima da Lady Gaga, todo mundo cantando Born This Way, Killa na praia. Era realmente mayhem on the beach, caos na praia. Todo mundo dançando assim, mas sem aquela coisa de será que ela vai voltar? Será que não sei o que? Não, tipo assim, já foi dado o presente, já tá aí, já foi perfeito. E quem quiser vai embora, vai. Quem quiser curtir, fica. Foi perfeito. Gente, exatamente. Aí, se ela não tivesse falado isso, a gente teria ficado lá horas ainda. Vamos esperar, vamos ver se ela volta. E isso, eu acho que foi o primeiro vislumbre, assim, da mídia de coisa mais positiva, assim. Porque até Lady Gaga ainda não apareceu. Lady Gaga chegou, mandou apagar as luzes. Mandou pizza. Beleza, né? Pra calar a boca. Eu vi várias pessoas assim, pra calar a boca. Tipo assim, até parece, né? O fã ganha pizza que grita mais e mais e fica lá mais e mais. Mas enfim, isso foi a primeira coisa que deu um vislumbre da grande massa conhecer a Lady Gaga, que a gente já sabe quem é, sabe? E cara, que ser lindo que fez isso de um presente. E cara, uma coisa que você falou agora que fez eu refletir, a gente que tava criando conteúdo nesses dias pré-show, a gente percebeu o quanto a gente incomodado existe nesse país, porque o tanto de comentário negativo que a gente recebeu nos nossos vídeos de pessoas dizendo, é só um bando de desocupado que tá aí na frente do hotel. Essa mulher nem liga. Sabe aquele tipo comentário de pessoas assim, frustradas, que não tem nada o que fazer e vão estar lá comentando coisas negativas em algo que a gente tá super feliz de estar vivendo. Onde várias pessoas estão super felizes de estar vivendo aquilo ali. É isso. A pessoa fala, pão e circo, é só pra distrair as pessoas. Sendo que assim, cara, cada um tem o seu lazer.
Toda semana, 2, 3 vezes por semana, tem jogo no Maracanã, jogo em vários estádios do Brasil, e não vejo essa onda de hate em pessoas desocupadas que não tem mais nada pra fazer, que ficam lá bebendo até a noite. Gritando, incomodando e matando outras pessoas porque não torcem pro mesmo time e machucando, sabe? Exatamente. Tipo assim, a gente só tá ali pela música, a gente só tá ali pela artista, pela Lady Gaga, pra viver aquele momento todo mundo junto. Então, ninguém fez. Tanto que a gente vê que os níveis de violência em shows da comunidade, em público da comunidade, em eventos da comunidade LGBT, os níveis de violência são, tipo, baixíssimos, sabe? Porque a gente tá ali pra curtir a experiência, pra viver, tudo de boa, tudo pra se divertir. Ninguém tá ali pra causar. Se bem que na grade que a gente tava, a gente quase viu uma rixa ali. Não, mas falando sério, é isso, sabe? E aí o pessoal fica falando mal só porque não se identifica. E beleza, pode falar mal, mas assim, isso não tira o nosso merecimento de, porra, o nosso momento de felicidade ali, né? De êxtase, de estar vendo algo que a gente nunca mais vai viver. Exato, e ainda mais de um artista que pisa no Brasil há 13 anos e que muito provavelmente, pra 2,1 milhões de pessoas, muito provavelmente 99,9% dessas pessoas será a única vez na vida que vai ver um show da Lady Gaga, assim. Muita gente que foi a esse show nunca mais na vida vai ter a oportunidade de ir a outro show da Lady Gaga, né? Era ela vindo pra praia de Copacabana, um show gratuito. Então, gente, pagar pra ir um show não é uma coisa pra qualquer um. Até pra vir pro Rio de Janeiro, pra ver esse show gratuito. É algo que muita gente não teve oportunidade de fazer e não teve oportunidade de vir. Então, tipo, quem tava aqui, de qualquer forma, tava sendo privilegiado de poder estar vivendo isso. E a gente só tava feliz por isso. Sim. Antes da gente falar do show em si, só falta uma coisa aqui no nosso roteirozinho, pra falar de pré-show, que é falar das compras e dos valores, porque assim, Lady Gaga também, Rio de Janeiro também estava respirando a Lady Gaga nas compras, em look, em itens, tanto no Saara quanto ali no Copacabana Palace, sabe? Na semana anterior nem tava tendo muito isso, mas assim, Lady Gaga chegou no Brasil, meu amor, Copacabana foi tomada por itens de Lady Gaga no calçadão, mais pra lá, pro Leme, pra a parte de lá de Copacabana, no Copacabana Palace, e o Matheus tem esse É o merch não oficial da Lady Gaga, né? E que, gente, quando eu cheguei em Copacabana, que eu vi a galera na terça-feira começando a vender ali as camisas, as coisas da Lady Gaga, tudo, eu comecei a perguntar o valor, porque eu amo comprar essas coisas. Tipo, ano passado a Madonna, em review, eu trouxe metade do Saara, levei metade do Saara pro Ceará nas sacolas. Aí eu comecei a perguntar o preço e achei muito caro. Tipo assim, R$120 uma camisa, né, que não é oficial, sendo que, tipo... Aí tudo bem, a galera talvez esteja mais caro, porque a galera tá vendendo aqui em frente ao Copacabana Palace e tal. Era tipo, camisa R$120, ecobag de R$40. Eu até comprei uma que eu vou mostrar aqui pras senhoras que estão assistindo por vídeo, não estão só ouvindo. Assiste aqui pra você ver a minha ecobag. Olha que linda a minha. Eu achei muito linda. Exato. E ela é de um material muito mais firme, assim, muito mais resistente do que uma ecobag normal. E tem a nossa querida Mistress of Mayhem, nossa Lady in Red aqui na frente. Ela que autografou? Ela que autografou, você acredita? Você quer comprar? Já que eu não venderia nunca se fosse real. Aí, sabe, aí eu... O copo. Comprei o copo, mas o copo já não foi em frente ao Palace. No final da semana, na sexta-feira, né, no dia do ensaio, eu fui no Saara, o Henry me apresentou o Saara no passado, no show da Madonna. E lá no Saara, ficou famoso por se tomar de lojas vendendo produtos de artistas, né? Tem uma loja lá muito famosa que vende vários produtos, tipo Bruno Mars em Brasil, e enche produtos do Bruno Mars. Madonna no passado tava cheio de produtos da Madonna. E esse ano, eu confesso que eu me decepcionei um pouco com o Saara, pra ser sincero. Você achou meio caro, né? Cara, caro pra caralho. Desculpem de palavrão. Mas os preços aumentaram muito, porque eu fui lá um mês antes do show, e não tava esses preços que você falou, acho que a blusa tava 80, enfim. É aquela coisa da oferta e demanda, né? Eu acho que eles tava com fila na loja, eles botam o preço que quiser. Quem comprar, compra. Quem não quiser, reclama. Agora, esse ano, ano passado na Madonna, eu achei mais opções de lojas vendendo coisas da Madonna. Tipo, tinham mais lojas vendendo coisas da Madonna. Esse ano não, parecia que a concentração de produtos com o rosto da Gaga tava, tipo, sei lá, 4 lojas. Pelo menos nas 2 ruas que eu rodei, assim. E 2 das lojas eram as que estavam com filas imensas, assim. Que são as mais hypadas, assim, no TikTok e tudo. E gente, não eram fila, tipo, tem 20 pessoas na fila. Não, gente. Era, tipo assim, acho que 80 pessoas na fila de cada loja. Dobrava a esquina, era bizarro. E eu enfrentei a fila de uma das lojas, que foi onde
eu comprei essa camisa aqui, que eu jurava que eu ia entrar, eu ia comprar, sei lá, 5 camisas, eu ia comprar um monte de coisa pra levar. Gente, comprei quase nada, porque só essa camisa aqui foi R$ 120. Comprei uns adereçozinhos pra usar no show, tipo uma luvinha que não era nada mais com o rosto da Gaga, que era tipo assim, R$ 40, uns 180. Do nada eu gastei mais de R$ 300 na loja comprando tipo 3, 4 itens assim, muito caro. Sendo que depois você foi no Copacabana Palace e comprou... Logo depois, comprei esse copo aqui. O copo foi mais barato. O copo tava assim no preço, tava R$ 10. O material é bom, assim. Mas assim, bem diferente do ano passado, que eu saí cheio de sacola lá do Saara. Eu acho que como tem muita oferta, muita coisa, a galera se aproveita pra vender mais caro. Aí logo após que eu saí do Saara, eu corri pro Copacabana Palace, né, já pra assistir o ensaio, porque eu queria ver o ensaio. E quando eu cheguei lá, por curiosidade, comecei a perguntar. Tinha um amigo meu dizendo que queria camisa, tudo. E eu perguntei aos vendedores que estavam em frente ao Copacabana Palace como que tava o valor, né? Porque lembra que eu disse pra vocês que no início da semana tava 120? Adivinha só, tava tipo metade do preço. Camisa de R$ 60, camisa de R$ 70. Eu não sei se é porque já tava chegando o dia do show e a galera queria se livrar dos produtos, né? Pra vender logo. Mas assim, já metade do preço das coisas do Saara. Até comprei uma camisa pra um amigo meu. Então assim, decepcionei nesse sentido. Eu soube que ali quando eu fui no primeiro dia da Copacabana Palace, essa semana acho que foi terça, eu perguntei pro cara, tava 80 a blusa. Mas acho que depende muito também, né? Do qual. Óbvio que, cara, esses shows, eles fomentam muito a economia, né? Foram 600 milhões de reais injetados na economia do Rio, que vão muito, né, pra venda de produtos, assim. Que a Lady Gaga, ela enfrentou as grandes marcas, mas ela deixou os vendedores venderem o que ela quiser com o rosto dela. Mas também é isso, né? Também tem que ser vantajoso pro consumidor, né? Eu acho que no Copacabana Palace poderia, como é comércio mais de rua, pode rolar mais essa coisa de promoção, desconto. Faz por 50, faz por 60. Não tem um sistema de lojas, essas coisas assim. No Saara, como já tinha muita demanda, você ia falar, faz por tanta pessoa? Não quer comprar, tem uma fila aí. Numa fila que vai comprar, e sem reclamar que se eu colocar ainda do dobro do preço, ainda vão comprar da mesma forma. Então, realmente, acho que tava bem nesse sentido lá. Eu até achei que realmente no Copa Palace ia ser bem mais caro do que no Saara, mas como também tinha muita variedade lá de gente vendendo e tal, também eu acho que eles não botaram tão alto, e eu acho que valor. Muita gente ficou no mesmo pensamento que eu, sabia? Não vou comprar aqui na frente do Copacabana Palace, porque eu vou pro Saara, e lá no Saara eu vou conseguir mais barato, sabe? E acho que foi bem isso. Então, vamos falar do grande dia. Ai, meu Deus, vamos. Vamos começar falando sobre o show de abertura? Boa, porque era uma pauta que a galera tava perguntando muito. Quem vai ser o show de abertura? Porque no passado tivemos Diplo, né, pra fazer no show de abertura da Madonna. Alguns dias antes, a prefeitura divulgou que iam ser alguns DJs nos horários específicos, mas ninguém sabia os DJs. E aí, durante a semana, foi confirmado, não oficialmente pelo Globo, sei lá, que a Pabllo Vittar ia ser dessas aberturas de DJ sendo DJ, né, com o Clube Vittar. Com o Clube Vittar. É esse set especial dela. A Pabllo, ela tem um clube, o Clube Vittar, que é um set de DJ que ela faz em algumas boates pelo Brasil. Eu vim descobrir recentemente isso até, sabia? Até porque um amigo falou que veio no dela aqui no Rio de Janeiro. Acho que foi na The Home, numa boate que tem aqui no Rio de Janeiro, onde ela fez esse set de DJ. Eu nem sabia, achei super interessante. E aí, no dia do show, Todo Mundo no Rio divulgou, fez um post no início do dia, assim, que, horários, né? 5h30 seria Cat Dealers com Dub Dogs. 7h30, show a ser anunciado, ou seja, mesmo assim no anúncio da Pabllo Vittar. 9h45, Lady Gaga, Showtime. E 00:15, Tropiquilas convida Duda Beat. Eu achei uma coisa que, assim, Duda Beat e Pabllo Vittar totalmente a ver, duas super fãs declaradas da Gaga. Mas antes o povo tava reclamando que, tipo assim, não, Lineker não tem tanto a ver com a vibe da Gaga. Ludmilla não tem tanto a ver com a vibe da Gaga. Ou Anitta também não tem tanto a ver. Sendo que, assim, qualquer uma delas tinha mais a ver do que esses DJs aqui. Vocês me desculpem, sabe? Sim. Eu fiquei feliz quando anunciaram que a Pabllo Vittar ia fazer o set de DJ. Óbvio que a gente queria um showzaço, né? Já no palco mesmo. Usando nem que se fosse usando só o palco B da Gaga ali. Eu acho que já seria tudo. Só um showzaço da Pabllo ali batendo cabelo, fazendo espacate e tudo. Mas ter ela como pelo menos como DJ já foi algo significativo. Porque eu acho que o nome mais comentado de pessoas pedindo, tanto não só pra show de abertura, mas como pra fazer uma aparição com Lady Gaga, pra fazer uma participação especial no show, a galera só falava de Pabllo Vittar. Pabllo Vittar. E realmente é merecido, assim, sabe? A mulher tem um feat com a Gaga, pelo amor de Deus. A única brasileira tem um feat com a Gaga, né? Então... E eu entendo essa questão de DJ, porque, assim, às vezes é uma coisa da própria Lady Gaga, da equipe dela, de não usar os equipamentos, não usar o palco dela ali. Por mais que não teria, sei lá,
dançarino nenhum, mas também o show da Pabllo, por exemplo, não é assim dançarino, tem que ter dançarino, não é ela, sei lá, Adele cantando só no microfone, sabe? Então, às vezes, há questões de estrutura que realmente não batem. Então, eu entendi, ter DJ foi até num palco. Num outro palco, era um Eles palco fizeram- da Corona. Primeiro que foi a primeira polêmica do dia do show, né? Porque Sim. fizeram um palco meio que móvel, era de madeira, que era muito bonito, era pequenininho, mas tinha uns detalhes assim bonitos por trás. E colocaram esse palco ali na ponta da área VIP, né? Direcionado pro público geral. E tava no meio, no meio, né? Da visão atrapalhando a visão pro palco da Lady Gaga. E, gente, o tanto de gente começou a se perguntar: Iago, o que eles fizeram? Colocaram uma estrutura aqui na frente do pra público. tampar a visão, não sei o quê. Assim, eu não tiro também a razão de quem pensou isso, porque ia ser foda que se aquela estrutura não saísse dali, ia atrapalhar a visão da galera. Mas logo depois a marca confirmou que aquilo era pros 7 DJs que ia ser retirado antes do show principal, né, da Lady Gaga. E uma coisa que eu achei interessante foi que o show de abertura, né, as coisas que aconteceram ali naquele palco, não eram transmitidas, não passavam na área, no palco principal, sabe? Tipo, a gente que tava na área VIP, a gente não conseguiu ouvir o set de DJ da Pabllo, a gente ouvia por causa dos ecos, assim, dos sons. Muito pouco, assim, a gente identificou Swine que tava tocando, Fun Tonight numa hora. A galera cantava mas não dava também. nem pra curtir, assim, porque não tinha. A gente ficou... Não estamos reclamando, tá? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Mas, por exemplo, acho que poderia pelo menos ser colocado som pra tocar ali também. No telão, não entendi. Não sei se é uma coisa da Lady Gaga, talvez. Eu acho que sabia? Da porque, tipo assim, equipe. porque eles ficam. A gente só vê o show ali quando ele tá acontecendo, mas por trás já deve estar, tipo, testando de um todo, pode né? ser. E era algo. Às vezes atrapalha. Era algo muito minucioso, tipo assim, porra, vai ser transmitido em Eu não sei se o show seguinte foi transmitido. Teve, que foi o Tropiquilas com a Duda Beat, tipo, o After, né? E eu vi depois até que no After teve Lineker, que eu vi o pessoal postando lá. E, cara, eu acho que não foi transmitido, não, porque a gente que tava ali por ali, a gente não ouviu. Você ouviu? Eu não vi nada. Não. Eu não vi nada. Então, quem tava por trás ali não conseguia ouvir, não. Mas, enfim, foi a primeira polêmica do show, mas a galera logo viu que iam retirar o palco, não atrapalhou nada. Eu achei até justo, em algum sentido, porque a atração de abertura ser focada só pro público ali geral mesmo, sabe? Eu acho que em um momento acho que faz sentido também, sabe? Sim. Tipo, como já tá no público geral, já tá um pouco mais distante do palco e tudo, vamos deixar pelo menos a abertura ali só pra eles, gente. A Pabllo arrasou, né? Tipo assim, teve um amigo meu que tava lá, ele disse, nossa, tem alguns momentos assim de transição das músicas entre uma música e outra, que ela peca, assim, porque... eu vi umas críticas mas eu acho que ela arrasou no sentido visual da coisa, era a Pabllo Vittar, ela tocou músicas maravilhosas, tocou Fun Tonight, a gente quando ouviu Fun Tonight lá, de onde a gente tava, a gente ficou vibrando e tal. A Pabllo, ela é cantora, né? Ela ainda tá se especializando como DJ. Mas realmente é muito merecido ela tá ali. Então, realmente, ela pegou o espaço que é dela. Vamos falar do show, então? Vamos falar do show de Lady Gaga, que emocionou Meu coração. muito. Mano, o show foi realmente o show do Coachella. Não tivemos, assim, surpresas de músicas extras, né? Mas tivemos muitos momentos especiais. Começando lá com Bloody Mary, Abracadabra. Quando ela desce de Abracadabra, eu não sei se na transmissão da TV já dá pra reparar, mas a gente que tava ali, a gente conseguiu já ver uma pontinha do vestido verde. Quando eu vi um verde embaixo do vestido dela de Abracadabra, eu já fiquei, caralho, no Brasil com o look. E nos meus melhores sonhos, eu imaginava um look homenageando o Brasil. Não tantos. Não, e eu nem imaginava, porque a gente que acompanha a Gaga, a gente sabe que a mulher não costuma mudar as coisas, porque tudo é muito encaixado, tudo é muito, segue muito uma linha ali de contar uma história. Os shows da Gaga são sempre assim, ela não traz atrações especiais, mudanças de set, é tudo realmente muito milimetricamente coordenado ali. E eu não imaginava que ela ia mudar figurino, não, tá? Até porque eu pensei, poxa, o negócio é igual. A nossa bandeira é uma bandeira de cores muito alegres. E o ato do show é um ato gótico. A estética é vermelha, é algo sombrio. Do nada, meu amor, Lady Gaga tava lá de verde, amarelo e azul. Gente! Eu achei que ficou muito icônico, cara. Foi icônico. É o que eu tava falando com o Matheus ontem. A cor combina? Fica uma coisa esteticamente agradável? Não tanto, mas ficou icônico, entendeu? São as cores do nosso país marcantes, muito marcantes. Não, e eu até imaginava que ia ser só ali. Depois que passou aquilo ali, eu disse, gente, é isso. De look é essa pro Brasil. Só que veio mais, né? Veio lá na parte de Diary of a Smile, Zombie Boy, aquele take lá, aquele ato. O terceiro ato, eu acho. Isso.
um look que o tradicional é azul, né? Aquele look azulzão, com aquele rabo atrás. E vem um look amarelo e com uma faixa verde também que ela bota depois. A gente tem normalmente um adereço de cabeça, né? Esse no show. Que ela não botou, acho que talvez não combinaria mesmo se fosse com as cores do Brasil. Esses looks, eu vi a informação aí pela internet, que foram feitos por um estilista, que é australiano, que eu imagino que seja o mesmo estilista das roupas, né? Só mudou a cor e tal. Foram enviadas de Los Angeles pra cá na quinta-feira, ou seja, 2-3 dias antes do show, né? Lady Gaga deve ter experimentado nesse final ali, talvez ensaiado no Copacabana Palace. A gente não sabe, né? Se ela ensaiou no Copa Palace ou não. Não saiu essa informação ainda, não, mas a informação até que vazava ali por quem tava pelos arredores, gente de dentro do Palace, é que ela não saía do quarto, né? Ia pro restaurante, voltava. Era isso aí. E então os pais nem saiu, porque também os dançarinos ficaram pelo Rio de Janeiro, aproveitando o Rio. Mas enfim. Ficaram mesmo. Até eu tava na praia gravando conteúdo e eu vi um monte de gente lá, tipo, que eu jurava que eram os dançarinos dela. Imagina só, uns homens gostosos, bombados, falando em inglês, dançando lá na praia. Gente, com certeza eram os dançarinos da Gaga ali. Eles postaram no Arpoador, assim, no Ipanema? Não, na área do Palace. Tá. Porque eu vi que eles postaram com o Morro dos Irmãos ali no fundo, tipo, agora eu tenho um amigo que foi, uns colegas que foram jantar no Palace, e uma amiga até que tava com a gente no show que foi jantar no Palace, e ela falou que viu os dançarinos lá e tudo também. Então, e pediu foto e eles recusaram. Tem uma gente falando que eles foram meio soberbos, assim, voltando pro hotel, achando que eles eram celebridade, mas enfim, não sabemos, né? Gente, a cara tá trabalhando com a Lady Gaga. Ele tem direito de se achar, um pouquinho. Mas enfim, e aí, quando esse look veio pro Brasil, ele teve a participação ali, à mão, de 3 drag queens brasileiras, que foram, vou até pegar o nome aqui certinho, mas elas trabalham como... O nome comum em português é costureira, né? Mas eu sei que um termo, assim, internacional, até usado mais nesse mundo, é... Só um momento, senhora, que eu tô verificando aqui. Seamstress, costureira. Eu também não. Que são, as 3 drag queens são Poseidon, Chandra e Joselito, que atuam, pelo que eu entendi, até o designer de roupas falou que elas não tiveram, que nenhuma drag queen teve participação na criação do look, mas pelo que eu entendi, a participação delas foi em questão de modelagem, ajuste do corpo, ajuste do figurino no corpo da artista, da Lady Gaga, né? Me falaram até que uma delas teve, não sei se todas, teve contato direto com a Gaga, mas às vezes é aquilo, né? Modelo de corpo, uma outra pessoa que tem um corpo parecido com o da Lady Gaga, para provar ali o figurino. Mas nem precisa até, tipo, se eles tirarem as medidas em roupas assim que é feito sob medida, eles tiram todas as medidas e quem for fazer já só pelas numerações já consegue fazer direitinho. Não, mas às vezes, sei lá, tipo, mas ela experimentou e pra se mover aqui, precisa de um ajuste na hora do show, né? Faz sentido. Ou, sei lá, a Lady Gaga é uma pessoa que ganha e perde peso muito fácil, não sei se é nesse sentido. Mas não sei, né? Mas foram as informações. Mas assim, ela arrasou muito, cara. Quando eu vi ela de verde e amarelo e arrasou, me deu um arrepio, assim, que eu achei muito... Foi muito especial. Primeiro, uma das coisas que eu mais ouvi durante o show foi a quantidade de vezes que ela falou Brasil! E era uma forma de falar muito característica da Lady Gaga, né? Era muito engraçado, cara. E a gente falou no último podcast, até num corte que a gente postou e meio que viralizou, que... A gente achava que não tinha noção, que a Lady Gaga não tinha noção, né? Mas eu acho que a Lady Gaga tomou noção. Não, ela tomou noção. Porque ela tava muito emocionada, ela falou... Até num ponto do show, ela falou 2,5 milhões de pessoas. Foi. Que eu já falei, a fique da Lady Gaga. Porque eu duvido que tenha 2,5 milhões, mas depois foi confirmado 2 milhões e 100 mil pessoas. Já é um número extraordinário. Que a gente que quem tava vivendo ali a experiência, eu acho que eu chuto até que ultrapassa, sabe? Eu acho que é um número que eles dão ali safe de que tem essa quantidade de pessoas, mas eu acho que provavelmente possa ter até ultrapassado, sabia? Pessoal que tava lá no prédio assistindo. Muita gente, era bizarro, era muita gente. E cara, eu acho que ela começou a ter noção quando ela colocou o pé aqui no Brasil. Eu acho que antes disso era algo que ela sabia a possibilidade de quantidade de pessoas. Existia uma estimativa de mais de 1,5 milhão, né? Tipo, existia uma estimativa que ultrapassasse um pouco mais o da Madonna no passado, mas que não tanto, entendeu? Mas acho que quando ela começou a colocar o pé aqui no Brasil e ver a energia das pessoas, ver a energia da galera, eu acho que ela começou a... Gente, esse vai ser o maior show da minha vida. Ela mesma ali disse no alto final que ela cruzando os braços falando assim,
Eu ouvi vocês todas as noites, lá no meu quarto, cantando as músicas do meu novo álbum, como quem dá bronca, assim, mas também gostou. Aham. E um dos momentos mais emocionantes da noite foi ela lendo a carta em Ai. inglês. E a gente falou, ai, será que a Lady Gaga vai falar português? Que nem no México ela falou espanhol. Na verdade, ela trouxe um... Não é nem um tradutor, mas uma pessoa ali pra traduzir, pra ler a carta. Isso eu achei muito fofo, porque até durante o ensaio, ela falou, né, que, ai, gente, essa é a última música e tal, não sei o quê. E as pessoas do nosso lado estavam, o que que ela tá falando? O que que ela tá falando? Aham. Então, não é todo mundo, na verdade... De 2 milhões de pessoas, a minoria entende inglês. Então, você disponibilizar realmente ali pra alguém pra falar português, traduzir simultaneamente, com calma, um momento ali pra isso, eu acho que, na Foi verdade, um cuidado muito grande. é o cuidado, mas deveria ser o mínimo, sabe? Eu acho que quando ela leu no México uma carta em espanhol, só que eu até imaginei que realmente ela fosse tentar ler uma carta em português aqui, mas eu parei pra pensar que, tipo, espanhol nos Estados Unidos não é algo incomum. Lá eles são alfabetizados aprendendo a falar espanhol. Tipo, nas escolas é muito comum eles Muita aprenderem gente fala falar espanhol nos Estados Unidos, ainda mais funcionários, assim, você vai no fast food, se você falar espanhol, a pessoa vai te responder em espanhol, sabe? No mercado, óbvio que depende de estado pra estado, mas muita gente fala espanhol nos Estados Unidos. Então, ao contrário de português, que a gente só é falado em poucos países. Então, tipo, ela arriscar ler uma carta em português e os fãs, não é nem ela arriscar e ser mal compreendida, os fãs, não é nem ela arriscar e errar as palavras, acho que ela tem medo de não conseguir passar a mensagem que ela quer passar tentando falar aquilo ali. Então, eu acho que ela foi de um cuidado muito grande ela ter feito. E ela escreveu uma carta certinho. Eu acho, cara, eu achei muito. E ela chamou pra traduzir um Nicolas, que na hora ela fala, é um amigo meu, mas o pessoal também foi a correr atrás, né? E na verdade o Nicolas, ele trabalha no Copacabana Palace. Ele é formado em hotelaria, ele começou a trabalhar no Copacabana Palace como jovem aprendiz, e agora ele trabalha na área de relacionamentos e clientes VIP, e foi ele que sempre manteve contato com a Gaga durante as estadia. Então, Eu acho que o contato foi bom, hein? Foi bom, né? Ela gostou, Copa Palace. Então, por isso que ela escolheu ele pra esse momento, assim, né? Nossa, imagina um privilégio, tipo assim. E eu acho que realmente, assim, nossa, se fosse um fã seria tudo, mas também acho que o fã talvez não aguentaria a emoção de estar ali. É que nem a gente tava comentando ontem, que, tipo, você deveria ter subido pra ler a carta, né? A mãe do Henry, você que deveria ter subido pra ler a carta com ele. E a gente até comentou assim, amigo, acho que você não aguentaria, você começar a chorar. Ele lê a carta assim, ó. Eu Obrigada, Brasil! Eu também acho que eu não aguentaria. Então, acho que se fosse um fã, ia ser de uma euforia que poderia atrapalhar a mensagem que ela queria transmitir naquele momento, sabe? Então, o Nicolas mandou bem. Mandou bem. Congratulations, mandou bem. Nicolas. Você mandou bem. Ele tava bem ok lá em cima. Sim. E parecia que o contato deles dois estava muito bom, porque ela tava realmente, tipo, muito confortável com ele, sabe? Muito confortável. E ela, nessa carta, também em outros momentos do show, ela falou muito, acho que ela se sente muito culpada sobre a questão dela não ter voltado, que demorou mais de 10 anos pra eu voltar. Muito obrigado por esperarem por mim. Eu sei que demorei muito, mas nesse momento eu tava me curando. E uma coisa extraordinária aconteceu. Em todo esse tempo, vocês estavam lá, pedindo pra eu voltar quando eu estivesse pronta. E eu tô pronta, Brasil! E ainda prometeu que vai voltar, tá? Ela prometeu que volta. Daqui 10 anos. Será que é uma fic? Mais uma fic? Será que existe a possibilidade de um dia, sei lá, vai que faça uma nova leva da turnê do Mayhem e traga pra cá? Não sei. Eu não tenho expectativa não, mas se acontecer, ia ser um sonho. Eu até vi um vídeo... Ih, eu acho que o microfone... Peraí, perdão. Eu até vi um vídeo da Thaís, uma influenciadora de shows, falando que esse show só foi possível vir pra cá da forma que foi viabilizada, porque não sei se teria estrutura pra estádio, tipo assim, aquela coisa de demanda, sabe? Não demanda em si, mas aposta da produtora pra trazer um show desses pro Brasil. Eu acho que ia ser aquela coisa que ia ter tanta demanda que ia ser só fã frustrado por não conseguir comprar o ingresso porque esgotou muito rápido, sabe? Eu acho que ia ser isso, se ela, a não ser que ela viesse, mesmo que ela viesse como Taylor Swift, no sentido de anunciar muitas datas, eu acho que muita gente ainda ficou frustrado com a Taylor Swift, que não conseguia comprar. Eu acho que com a Lady Gaga seria da mesma forma, sabe? Eu acho que são artistas que têm uma demanda tão grande no nosso país que acho que pra suprir, só fazendo que nem Coldplay faz, vem pra cá e anuncia, sei lá, 10 shows. Eu acho que ainda teria gente faltando, não conseguindo comprar o ingresso, sabe? Agora, papo rápido, qual foi o momento mais mágico do show pra você?
Eu acho que o momento em que ela sentou no piano pra cantar Shallow, e eu dei de conta de mim que eu tava tão próximo da Lady Gaga. Tipo assim, a gente teve o privilégio de ficar muito perto dela. E eu sei que nossos fãs matariam pra estar ali perto, tão perto quanto a gente esteve. Eu acho que isso deu até mais um significado, ainda mais pra gente, porque nós, tipo, o quanto a gente tava perto dela ali. E ver ela, gente, a hora que ela desceu no Vanishing to You, ela desceu ali do nosso lado. E que eu olhei pra cara dela, tipo assim, que eu olhei pra ela, assim, eu vi, gente, eu tô vendo a Lady Gaga nitidamente com os meus olhos. Não é celular, não é minha câmera, não é um telão. Eu tô olhando pro rosto da Lady Gaga. Amigo, isso depois, na hora foi um momento, assim, que eu pensei, meu Deus, o Matheus de 9 anos de idade, que assistia a TV a gravação que eu deixava na minha TV, do registro da HBO, da Monster Ball, que ficava repetindo Alejandro o dia todo dentro de casa, agora tá vendo ela na minha frente. Gente, acho que eu não consigo explicar o sentimento que é isso de verdade. Esse momento foi muito especial, ainda mais porque, assim, é um show histórico de Copacabana, 2 milhões de pessoas, mas também, eu não me lembro da Lady Gaga ter esse momento em outra turnê, em outro show dela, porque, óbvio que ela já desceu do palco algumas vezes e tal, mas nessa... Não sei se a gente pode chamar de turnê, né? Tem pessoal que chama que essa é Mayhem Ball. Eu não tenho certeza, porque talvez o show não seja o mesmo. Mas enfim, mas nesse espetáculo, sempre em Vanishing to You, que é a penúltima música, ela desce pros fãs e dá essa volta. Então, assim, ela sempre faria isso e ela nunca fez, provavelmente não vai fazer em turnê de novo em muito tempo. Então foi um momento muito único que a gente viveu. Pra você também foi um momento mais especial? Muito! Conta a história do seu buquê. Vou contar. Eu acho que é um dos momentos mais especiais pra mim, que eu não tava esperando tanto. Eu esperava muito de paparazzi. Mas foi, além de Vanishing to You, foi Born This Way, sabia? Que Born This Way, ela tava fazendo um discurso muito poderoso antes. Verdade. Ela falou, 'cause baby we're born this way. E nesse momento foi um momento de explosão, assim, de alegria. Que Born This Way significa tanta coisa pra tanta gente. E eu olhava em volta das pessoas ao redor e tinha muitos Little Monsters, assim, muitos felizes, chorando, inacreditados de estar ali realmente assistindo aquilo, sabe? Aquela música com tanto significado, aquele momento com tanto significado, tão especial. Então, foi um dos auges, assim, da noite. Meus amigos, assim, teus amigos disseram que o momento do show em que eles choraram, tipo, de verdade, galera estava no público geral, momentos que eles mais choraram, que eles choraram de verdade, foi no Born This Way. Born This Way, minha amiga também, que tava mais longe, assim, falou que Born This Way foi um dos momentos de mais... Que eu acho que também é uma das músicas mais agitadas, com muito significado, dá pra bater leque. Eu acho que é uma das músicas da Lady Gaga, acho que é a música da Lady Gaga, uma das músicas, tipo, da história da música, onde mais gente se sentiu compreendida, tipo, como pessoa, foi Born This Way, né? Sim, da vida de muita gente. E eu tenho certeza que essa música, ela nunca vai parar de cantar no show. Ela pode até parar de cantar Just Dance, como parou agora. Pode tirar Dead Romance, Poker Face, mas eu tenho certeza que a Lady Gaga nunca vai tirar Born This Way da setlist dela. A não ser que ela, em algum ponto, sofra ela mude assim, vire conservadora pra caralho. Que isso nunca vai acontecer. Que isso nunca vai acontecer só assim, senão não vai acontecer. Mas, amigo, conta pra galera a história do seu buquê. Meu Deus do céu, conta aí. Cara, então, pra quem não sabe, a Lady Gaga, desde o Coachella, ela, na verdade, isso foi meio que uma coisa simbólica, né, de uma fã que levou uma flor preta pra Lady Gaga ali, naquele momento de Vanishing to You, e entregou pra Lady Gaga, ela pegou aquela flor, ela cheirou, ela levou pro palco, ela cheirou no palco, uma flor fake, óbvio, mas ficou admirado com aquilo, e depois ela achou o TikTok dessa fã e comentou, nossa, foi tão simbólico você ter trazido essa flor, porque resumiu exatamente o que era o espetáculo, e você não sabia o que era o espetáculo, o que mostra quão os Little Monsters estão conectados com a Gaga, sabe? E aí, desde então, foi no Coachella, foi no México, então, vários fãs levam flores e buquês de rosas pretas, roxas, enfim, de várias cores, assim, mais dark, pra entregar pra Gaga. Aí eu, o quê? Comprei o meu buquê, entendeu? Eu ainda personalizei, pintando de prata, assim, pra combinar mais ainda com o meu look, que eu fui com uma armadura bem paparazzi. Foi babado. E aí eu fiquei naquela missão de entregar pra Lady Gaga, mas, gente, eu cheguei muito perto dela, mas não foi coincidência, não. Eu planejei tudo aquilo, tá? Porque a gente via em imagens aéreas, onde tinha escada e onde não tinha. Então tinha uma do palco mesmo, do palco principal, tinha uma escada só pro lado direito. E no palco B, né, aquele palco menor de Poker Face, de Shallow, tinha escadinha pra descer dos dois lados. Dos dois lados. A gente tá, por onde a Lady Gaga vai descer, ela vai subir pelo outro lado. E a gente sabia que ia ficar olhando pro palco do lado direito, que a nossa área de patrocinadora era ali, né? E aí, beleza. E, cara, a Lady Gaga não vai subir por aqui, então ela tem que passar por aqui em algum momento. Como assim? Onde eu vou ficar, né? E aí, no ensaio, a gente viu que ela saiu
ela desceu a escadinha ali justamente pra área dos patrocinadores, que é onde a gente ia ficar. Isso. Ela desce ali, que é onde meio que acaba a nossa área de grade dos patrocinadores, e toda a volta que ela dá é pela Little Monster Pit, que foi uma área de VIP totalmente dedicada para os Little Monsters, numa ação que teve com Lady Gaga Now, com outros fã-clubes, que inclusive esses fãs não tinham acesso ao lounge, à área do comes e bebes, eles foram selecionados. Eu ainda não sei qual foi, se teve, eu acho que teve outros modos de seleção também, eu acho que teve quem chegou cedo e tal, pegaram alguns fãs dali, eu tô até pra confirmar isso com o pessoal, inclusive se você quiser deixar a sua experiência, comenta aí. Comenta aí. Isso a gente tá falando no final, né, mas se você quiser assistir também no YouTube esse podcast, porque tá em vídeo também no YouTube, agora não adianta nada, Nosso né? debut no YouTube. Qualquer coisa a gente bota uma sinalização antes na edição. Aí. Mas enfim. Aí a gente ficou bem no ponto perfeito estratégico. E eu tava assim, mano, a Lady Gaga vai passar aqui, eu vou entregar esse buquê pra ela e vai dar tudo certo. Mano, o Matheus fez um vídeo tão lindo do momento que ela tava ali pra descer. Ela pegou uma bandeira LGBT que tinham tacado pra ela. E o vento, a bandeira esvoaçando. Parece uma pintura renascentista. Era cinema ali, cara. E ela ali na nossa frente. Seu vídeo deveria nem estar com zoom, né? 2x de zoom no máximo. Bem pouquinho, gente. A gente tava muito perto. E eu também houveram uns momentos daquele vídeo em que meio que eu dou uma tremida assim pro lado, porque eu queria viver aquele momento com os meus olhos, sabe? Eu não queria estar só pela câmera do celular. Sim, então eu tava, tipo assim, eu coloquei a câmera ali, mas eu não tava olhando pra câmera, eu tava olhando pra ela. E que eu queria dizer, nossa, eu tô vendo a Lady Gaga nitidamente com os meus olhos. Exato. Eu até me arrependi um pouco de não ter filmado esse momento, porque eu dei meu celular pra filmarem, e eu fiquei uma mão com um buquê e outra mão com Mayhem pra assinar. É até um momento que tá viralizando, que falaram que o fã roubou a bandeira LGBT dela, que ela botou assim, aí a pessoa pegou na mão dela a bandeira. Eu falei a mesma coisa. Enfim, gente, ela parou a 2 pessoas do meu lado. Tipo assim, eu tava uma pessoa da grade, desde o início eu corri, eu fiquei ali exatamente onde eu queria. A grade já tava toda ocupada, mas ali, coincidentemente ou não, porque o pessoal fica mais pro palco, né? Ali era o ponto um pouco mais vazio, que só tinha uma pessoa na grade. Eu fui a segunda pessoa da grade. Logo depois já chegaram outros fãs, foram ocupando ali, a gente fez amizade. E aí ela chegou ali naquele momento, eu tava com meu buquê ali na frente, tanto que aparece na transmissão do Multishow meu buquê prateado, assim. Só que ela, eu não sei se o fã agarrou ela, eu sei que o segurança brigou ali, que ela pulou a gente e foi seguindo lá pro outro lado. Mas mesmo assim, eu vi ela a 1 metro de distância, a gente tava junto, a gente viu ela de muito perto, foi muito mágico. Que você não conseguiu dar o buquê. Tanto que quando você aparecia assim um buquê, eu disse, amigo, com certeza deu certo. Tipo, amigo, você deu? Eu perguntei logo, porque, gente, na minha cabeça ia dar muito certo, porque ela passou por ela o buquê, sabe? Também são tantos buquês que agora ela escolhe, ela não pega todos, porque senão fudeu. Tanto que ela pega um, depois joga, e no final ela pegou vários e jogou, assim. Uma coisa que ela nunca tinha feito, bem noiva também, né? Enfim, também tinha um outro fã do meu lado que tava com o encarte ali pra ela assinar, ela não assinou, mas no México ela assinou algumas coisas. Então não tem como saber também, né, o que ela vai pegar, o que ela não vai, a sorte é o que ela vai olhar. Mas só de estar esse momento assim, foi algo tão único e tão mágico. Muito único, cara. É que nem eu falei, né, são milhares de pessoas que se dariam tudo pra ter a visão. Pra milhões e milhões de pessoas que davam tudo pra ter aquela visão que a gente teve ali de ver ela com os nossos próprios olhos nitidamente, sabe? Isso é histórico, velho. Isso pra mim é coisa que eu vou levar pro resto da minha vida. Esse dia, tudo que a gente viveu. E eu acho que ela tava tão extasiada ali, que no final, por exemplo, depois de Bad Romance, né? Que a última música, ela dá uma pausa ali, aí volta pra cantar Bad Romance. E no finalzinho de Bad Romance, ela ficou paradinha ali olhando os fogos lá no palco B, né? E você viu que ela quase não sai do palco. Ela ficou lá, indo pro lado, pro outro. Beijou o chão do palco também. Beijou o chão do palco e ela olhando os fogos, tipo assim, não olhando pra plateia, pro público, né, pro todo mundo, mas virou e ficou olhando pros fogos mesmo, sabe? Eu não sei, algumas pessoas até comentaram nos meus vídeos. Será que ela sabia que ia ter fogos? Porque ela pareceu muito surpresa, assim. Sim. Mas a Lady Gaga também, quando ela quer fingir surpresa, ela finge. Não, ela sabe dar até a atualidade dela, gente. Mas eu acho que, mesmo se ela soubesse, continua sendo um momento mágico, assim, porque eu acho que, até comentaram isso também, que os fogos, pra gente é muito comum, queima de fogos, Réveillon e tal, mas pra eles não é tão comum assim, não é tão... É de 4 de julho e olha lá. Verdade. Sabe? Lá nos Estados Unidos é pro feriado de 4 de julho da independência e olha lá. E eu acho que é um misto de experiências, né? Imagina só você saber que você acabou de fazer o maior show da sua vida e que muito provavelmente aquele feito nunca vai se repetir porque
tipo, vai ser o único show da sua vida com 2,5 milhões de pessoas. Tipo, Bizarro. é bizarro, gente. Não é comum. Gente, não é, pra eles, pra galera dos Estados Unidos, eu acho que pra esses grandes artistas, quando eles lotam um estádio com 60 mil pessoas, ou um Madison Square Garden com 30 mil pessoas, pra eles já é um feito, assim, gigantesco, né? E porque eu acho que é um pouco diferente no sentido de público aqui no Brasil. No Brasil, a gente tem uma paixão maior por música. E 2 milhões de pessoas gritando seu nome, Gaga, eu te amo, Gaga, eu te amo, sabe? E gritando, não parando de cantar. Imagina isso. É único. Eu no lugar dela, gente, eu não consigo imaginar como eu estaria no lugar dela. Eu até vi a Laura Vicente, que fez a cobertura pelo Multishow, que ela falou que esse momento, normalmente, de se abraçar e de, nossa, olha o que a gente acabou de fazer junto, normalmente é nos bastidores, né? Que os dançarinos fazem com o artista. E que a Gaga tem essa transparência, ela tem essa espontaneidade de comemorar ali na frente, de ser sensível, de se mostrar vulnerável, sabe? A Lady Gaga tem muito isso e torna ela até mais humana, mais querida. E eu não vi uma pessoa falando, eu vi até a direita aclamando, até a direita brasileira aclamou. Isso é algo muito novo pra gente, porque a gente já tava esperando que a direita ia tacar o pau no show, que nem fizeram com o da Madonna no passado, porque esteticamente o da Gaga tem aquele visual mais gótico, macabro, diabólico, que eu pensei assim, não, a direita vai... Mas é justamente esse embate, né, também entre o lado diabólico da Gaga e o lado mais... angelical, e no final o lado angelical vencendo, né, que ela termina toda de branco. Mas assim, elas gente, se unem. Eu acho que eu nunca vi o Brasil inteiro falando tão bem de algo, todo mundo junto falando tão bem de algo, sabe? É que nem o Henry falou, a direita tá aclamando, obviamente nós fãs, esquerda... A gente tá extasiado com isso, né? Não tem o que falar mal, ela canta ao vivo, ela performa. Isso é algo que eu não tô vendo a galera mudar os créditos, não, gente. Não é 100% ao vivo, é 1000% ao vivo. Porque nos ensaios, é muito comum que, quando eles estão ensaiando, eles coloquem, tipo assim, ela saiu, tá só os dançarinos ensaiando, tem uma voz gravada pra guiar os dançarinos. Nem isso a Gaga tem. A Gaga é 1000% ao vivo, gente. Eu fico chocado. A gente ouvia a respiração dela, não era, amiga? No microfone. Não, é bizarro, ela segura o show inteiramente ao vivo. Vamos falar agora um pouco da logística, da organização, da estrutura. A gente teve uma boa experiência, assim, né? Eu tive o privilégio ainda de ir e voltar de transfer. Eu fiquei preso na praia. Eu fui muito privilegiado, mas muita gente falou de perrengue na hora de voltar. E os vídeos estavam, assim, absurdos. De metrô que você chegava na Siqueira Campos, era lotado. Cardeoca Verde lotada. Cantagalo, lotadíssima. Tinha gente... chegaram até a atacar spray de pimenta. Na Siqueira Campos, então assim... Então, eu acho, nos próximos Todo Mundo no Rio, se eu vier, eu já venho preparado, se eu não tiver trânsito, eu vou vir preparado pra ficar na praia logo até amanhecer. Porque, gente, eu acho que é a melhor coisa, porque não tem como ser... Gente, é muito ruim pra ir embora, por conta que são mais de 2 milhões de pessoas tentando ir embora ao mesmo tempo, se dividindo entre 3 estações de metrô, não é o suficiente. Tipo, também não tem outra cidade no mundo que vai ter, tipo, uma estação de metrô a cada esquina pra comportar o tanto de gente indo embora. Então, assim, vai ter esse perrengue de qualquer forma, sabe? E, tipo assim, eram muitas pessoas juntas ao mesmo tempo indo embora. Eu até tentei ficar um pouco mais lá na praia, pra depois ir e tentar ir embora, pegar o metrô, porque assim, a Copacabana inteira é fechada, só carros credenciados podem entrar ali dentro. Porém, tinham vários carros de táxi, muitos outros carros passando ali, eu acho que deu algum caô, assim, que além do número de pessoas, eu acho que deu alguns caôs, assim. Só que pelo que eu entendi, estavam cobrando, tipo, um absurdo. Não, mas nem era pra ter táxi, entendeu? Nem era pra ter carro ali. Entendeu? Não, é verdade. Ano passado, no da Madonna, eu fiquei até 4 da manhã em uma boate, esperei abrir as ruas e sair. Esse ano, eu fiquei nem também na praia de Copacabana. Eu fiquei na praia de Copacabana, fiquei ali andando pela orla, tomando uma cervejinha até 5 da manhã, 6 da manhã. E passou também rapidinho, sabe? Eu acho que o perrengue da volta, qualquer perrengue que possa ter acontecido, foi mínimo perto do que todo mundo viveu. Violência esse ano passado, eu até ouvi falar várias vezes sobre furto de celular. Nem isso esse ano eu ouvi falar. Eu ouvi mais reclamações esse ano sobre volta e sobre perrengue do que sobre furto e assalto, sabia? Eu acho que isso é bom até pra nos próximos anos, né? Caso você queira participar desse evento, queira vir pro Todo Mundo no Rio e seja uma pessoa que tava com medo de vir pra Madonna ano passado, medo de vir pra Gaga esse ano, eu acho que nos próximos anos você já pode ficar mais tranquilo e vir mais confortável. Óbvio que tem que se cuidar, né? Eu vi até um amigo meu falando que ele viu um pessoal encarando ele, uns trombadinhos, e depois foi no mercado, voltou, ficou de olho e tal, evitou, guardou o celular. Tem que sempre ficar de olho, né? Porque sempre vai ter uma coisa ou outra. Mas eu vi também gente falando que a revista tava muito
Tava horrível, que nem mal foi revistado. Gente, mal foi revistado. Eu fui um dos que nem foi revistado. Eu acho que ele tava indo por olhômetro ali, vendo quem no julgamento, né? Tipo, vendo quem eles achavam que queriam revistar, ou quem merecia ser revistado ou não. Ano passado, eu acho que a minha experiência do ano passado foi que eu fui revistado, só que eu cheguei muito cedo. Eu acho que da hora. As primeiras horas do dia, eles vão revistando 100%, mas passou de um momento ali, gente, não tem revista, não tinha revista não, sabe? Eu consegui entrar muito de boa, nem detector de metal passaram em mim, o cara tava com detector de metal lá, Oxi. Mas eu não sei se tinha dado problema, mas ele tava com o detector na mão, e nem isso foi passado, não. A gente teve outros relatos tristes, assim, uma foi relativa à área PCD, que acabou, primeiro, eu vi alguns relatos que algumas pessoas apresentaram contestações falsas, então não tinham direito de estar ali, e algum documento fake pra provar que é PCD, sendo que aquilo não é um privilégio das pessoas com deficiência, é um direito de assistir um show com dignidade, né? Que é o que todo mundo alguém que é precisa cadeirante ter. vai ficar lá embaixo, gente. Você tá tomando ali um espaço de uma pessoa que realmente necessita estar ali, a gente tem que ter noção também, e né? também confusão de invasão de área, PCD, eu acho tudo isso um pouco meio mal compartilhado, assim, porque você fica sabendo muitas vezes a área PCD em cima da hora, informações nem sempre tão oficiais, assim, sabe? Então esse é o outro ponto de melhora. Agora, um ponto que me assustou bastante, mas foi bom que não causou alarde antes do show, foi uma tentativa, vou até abrir aqui, uma tentativa de atentado terrorista no show, cara. Gente, eu fiquei muito nervoso quando eu fiquei sabendo disso. A gente, aliás, essa notícia só foi divulgada no outro dia, né? Pós-evento. Isso. Eu acho que até eles estavam apurando mais informações também, e também não queriam assustar as pessoas que estavam ali. Justamente pra não causar esse alarde, né? Mas, vou até ler aqui o post do G1 pra ter as informações bem precisas. A operação que impediu um ataque à bomba durante o show da Lady Gaga em Copacabana salvou centenas de vidas, segundo a Polícia Civil. O delegado Luiz Lima afirmou que foi uma ação integrada que salvou centenas de vidas. Esses grupos são organizados e eles têm metas para alcançar notoriedade, para regimentar mais participantes. A maioria adolescentes, muito crianças. Ai, gente. Nosso objetivo é velar para que a internet não seja um território sem lei. Além de desarticular um grupo que disseminava discurso de ódio, que tinha como alvo preferencial crianças, adolescentes e o público LGBTQIA+, que é basicamente o público da Lady Gaga, a operação também cumpriu mandado de busca e apreensão contra um suspeito de terrorismo. Então, ao todo foram 9 pessoas alvo de busca e apreensão em 4 estados: Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. A ação que desarticulou o grupo planejava um ataque à bomba ao show. E aí foi preso um suspeito no Rio Grande do Sul por porte ilegal de arma e um adolescente no Rio por armazenar pornografia infantil. A gente não sabe até que ponto isso estava sendo realmente planejado, né? Mas é uma coisa muito bizarra de se acontecer. Me passa uma vibe bem americana, porque acho que os Estados Unidos é mais comum, entre aspas, de acontecer, é mais o medo das pessoas. As pessoas lá vivem menos com medo de assalto, de mão armada, coisa com mais assim. medo de atentados, né? Exato. Agora sim, parabéns aos profissionais, os policiais que conseguiram impedir isso, né? E porque eu fico imaginando que se caso realmente isso acontecesse, cara, teria sido uma tragédia a nível de notícia mundial, sabe? Então assim, parabéns a todos os profissionais envolvidos que conseguiram fazer um bom trabalho. Eu acho que no geral, a galera da segurança fez um bom trabalho, sim fez um ótimo trabalho, pra ser sincero. É um evento com mais de 2 milhões de pessoas. A gente não ter tanto relatos de coisas ruins acontecendo. Gente, isso é quase que inacreditável. Isso é muito difícil de acontecer. Então, assim, eu pouco ouvi falar, nem ouvi falar de gente, eu não conheço ninguém que teve o celular furtado esse ano. Eu vi algumas pessoas desaparecidas, assim, mas eu até já vi um que já foi achado, enfim. Porque acho que gente que foi com grupos e se perdeu, que não quis levar o celular, acabou se perdendo. Acho que tem mais isso. É isso. Tá. Mas, gente, eu acho que chegamos no nosso final do nosso primeiro videocast. Lady Gaga foi embora no dia seguinte, fez post agradecendo, ela tá muito emocionada. Nós também com ela, o clima foi uma energia espetacular que a gente nunca vai esquecer. Nossa, eu nunca vou esquecer na minha vida o que eu vivi nos últimos dias. Já tô com tanta saudade, meu Deus. Amigo, eu já tô com tanta saudade de tudo, não só do show, de tudo, cara. E
A gente quer saber da opinião de vocês, se vocês vieram, como que foi, comentem aí. Não esquece de seguir o nosso… Compartilha com os amigos, segue a gente, @kcpop.pod. Compartilha esse videocast com quem foi com você ao show, ou quem você acha que vai gostar de Lady Gaga, de cultura pop. Toda terça-feira a gente tá batendo ponto aqui no KCPop pra falar das últimas notícias da semana pop. Se vocês querem outro KCPop, assim, vídeo, comenta aí também, porque eu tô amando fazer isso aqui. Eu acho que a gente teve que repetir mais vezes, hein? Mais desculpas pra eu vir no Rio. E é isso, a gente espera muito que vocês tenham gostado. Mas também, se não gostou… Calma. Vamos fazer o grande final. Vai. Mas se não gostou, né, ó… KCPop! Amei.